3. Quero agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez ministrar a sua palavra. É uma grande honra, mas a responsabilidade é tão grande que as pernas ainda tremem. E eu confesso que dependo demais da graça do Senhor, e eu creio que essa graça ela é comunicada através da oração da igreja. Então peço que você ore por mim, para que o Senhor me dê iluminação. A mensagem já me foi dada, mas eu preciso de um discernimento claro para aplicar a mensagem conforme a necessidade dos que estão aqui. Agradeço meu amigo Mardoni, sua esposa, todo o departamento pelo convite, ao pastor Antônio José, que mais uma vez cede a tribuna da igreja que está sob os seus cuidados. E desta feita estou com a minha esposa e as minhas duas herdeiras ali, intercedendo por mim, e vamos à palavra do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 31 ao 33. Diz-nos assim o texto, a palavra de Deus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um, e per si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Senhor, nós estamos aqui porque precisamos de Ti. E é o Teu alimento santo e poderoso que nos mantém de pé nesses dias tão trabalhosos. Que o Teu Espírito, Ele possa nos guiar em toda a verdade, para que possamos Te glorificar em tudo. Ajude-nos, Senhor, pois nós precisamos da Tua ajuda. Tu és o nosso auxílio. É em Ti que nós confiamos. É de Ti que esperamos, Senhor, a força espiritual para vencer a nós mesmos e aos desafios que nos cercam. Fale conosco, que a Tua palavra possa trazer luz às mentes e fogo aos corações. Nós estamos na expectativa de ver o Senhor agir através desta palavra, de ouvir o Senhor falar. Senhor, a Tua noiva está devidamente habilitada para reconhecer quando é o noivo quem fala, quando é o pastor quem fala e quando é o homem. Me ajude, Senhor, para que eu possa compartilhar apenas o que o Senhor quer falar com o Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Eu escolhi um tema para esta mensagem que pode, a princípio, soar um pouco embaraçoso para alguém. E o meu tema é a redenção da unidade familiar. E eu penso que, por uma questão didática, já para evitar qualquer embaraço, é importante definir o que é que eu quero dizer por redenção. Eu sei que você já sabe. Mas a redenção no contexto da teologia cristã, ela tem uma conotação bem específica. Fala da obra salvadora de Deus, mediante o envio do seu Filho, para morrer na cruz do Calvário, para expiar a nossa culpa, para nos oferecer o perdão, para nos reconciliar com Deus Pai, para nos declarar justos perante Ele e para nos garantir a vida eterna. Colocando de maneira mais específica, a redenção foi o pagamento do preço que Deus fez para que nós fôssemos resgatados da nossa vã maneira de viver, usando aqui a linguagem de Pedro. Nós somos libertos da escravidão, nós somos redimidos do estado de queda, de depravação, de corrupção total que o pecado nos deixou. Então, em síntese, redenção é Deus nos redimindo, é Deus nos remindo, é Deus restabelecendo a nossa vida conforme o seu plano original, embora seja um processo gradual ou gradativo e que vai levar toda a nossa existência, mas nós já estamos vivendo esse processo. Então, o meu tema, a redenção, traz essa ideia, o resgate, a restauração, e aí o complemento, da unidade familiar. Eu quero chamar a vossa atenção que o meu tema, ele está bem de acordo com o que Paulo propõe. Veja que o apóstolo Paulo, no verso de número 31, ele vai dizer assim: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Ele está
e os irmãos que estudam sabem disso, recitando aquela passagem lá de Gênesis, capítulo 2, versos 24 e 25. Por que o apóstolo Paulo ele recita aquela passagem? Entre outros motivos, o motivo principal é que ele quer mostrar que em Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, Deus está restaurando aquela condição original, ou aquele propósito inicial para o qual Deus criou o homem e a mulher, formarem uma unidade composta, eles dois unidos, né, conforme o propósito de Deus, e se tornando uma só carne. E nós temos aqui um espaço de tempo enorme entre Gênesis e Efésios. Eu não me refiro apenas a um espaço de tempo em termos cronológicos, mas em termos teológicos mesmo. Porque desde a queda ou do pecado de Adão e Eva, a humanidade ela foi precipitada nos mais diversos sofrimentos, em ruína total, é o que a gente chama na teologia de depravação total. O apóstolo Paulo fala sobre esse assunto em Romanos, capítulo 3, verso 11 ao 14. Em resumo, ele diz que não há bem algum no ser humano. Lá em Gênesis, no capítulo 8, lá nos versos finais, diz que o pensamento do ser humano é mau desde a sua meninice. Davi disse, em pecado eu nasci, em iniquidade fui gerado. Ou seja, a Bíblia mostra claramente que o pecado dos nossos pais nos precipitou em ruína, nos alienou ou nos afastou de Deus e nos colocou em condenação. E isso trouxe consequências devastadoras sobre a vida humana e em especial sobre a unidade familiar. O apóstolo Paulo, ele vai tratar sobre esse assunto de maneira cuidadosa, daqui a pouco a gente vai perceber isso, e ele mostra que o propósito de Deus em Cristo é restaurar a nossa condição original, assim como lá em Gênesis, o Adão e a Eva, eles formavam uma só carne. Agora em Cristo isso se torna possível novamente. É isso que o apóstolo Paulo ele quer nos comunicar. Por isso meu tema, eu só estou justificando aqui o porquê que eu escolhi esse tema, a redenção da unidade familiar. Deus ele quer resgatar aquela unidade que havia na família original. Eu quero começar compartilhando um pouco do meu testemunho. Não vou me delongar, 2 minutos no máximo. Essa questão da redenção ou da restauração da unidade familiar é uma coisa tão maravilhosa que quando eu paro para pensar no meu histórico familiar, eu vejo como isso aqui é verdadeiro. Não é só porque a Bíblia diz, é porque aconteceu na minha vida. Assim como eu sei que muitos aqui, eu venho de uma família bastante desestruturada. Economicamente, intelectualmente, moralmente e espiritualmente. E por que não dizer socialmente? Um lar marcado por, infelizmente, traição, muita bebida, muito cigarro e muita briga. Eu amo a minha família, de todo o meu coração, gozo de uma comunhão muito grande com eles, meus pais ainda são vivos, minhas irmãs, tenho um grande carinho por eles, vivemos um relacionamento muito bom, né? Só para deixar bem claro isso aqui. Porém, quando eu olho para o meu passado, eu vejo esse registro, eu vejo esses detalhes, e isso gerou em mim uma visão tão pessimista, tão crítica e tão negativa da vida, que eu muito cedo, eu digo isso para minha vergonha, mas o Senhor já me redimiu, graças a Deus, até conhecer Jesus, meus pensamentos não eram nada bons, eu pensava em matar, por causa de traumas e revoltas que tinha no coração. Eu muito cedo, com 12, 13 anos, eu ingressei numa gangue lá da minha cidade, vivia brigando nas ruas. Eu cedo comecei a manifestar traços de rebelião para com as figuras de autoridade civil, né? Porque eu não tinha um exemplo moral, né, para me referenciar, para me inspirar, para me encorajar. Embora meus pais, naquela típica moralidade dos pais antigos, né, faça o que eu digo e não o que eu faço, eles tivessem esse costume, mas eu não era tão influenciado pelo que falava, eu queria ver. Então, Jesus chegou na minha vida, eu ainda adolescente. E a partir do momento que Jesus chegou na minha vida, eu comecei a acreditar que o casamento era uma bênção, e eu não acreditava. Em segundo lugar, eu comecei a construir a minha vida a partir de princípios éticos e morais, baseado na crença cristã. E hoje, casado já há 14 anos, pai de 2 filhas, namorando aí essa esposa maravilhosa que o Senhor me deu há 16, quase 17 anos, eu posso dizer que eu estou protagonizando uma nova realidade familiar no meio da minha família e ela no meio da família dela.
Veja bem de maneira mais clara, hoje nós inspiramos vidas através do nosso exemplo de unidade, de amor, né, e outras coisas, e as nossas filhas, dada a educação moral, intelectual e espiritual que estão recebendo, a possibilidade é que elas inspirem outras jovens, outras filhas, outras famílias, e isso vai criando uma nova realidade em que nós estamos inseridos: escola, ambiente profissional, igreja, redes sociais, que não é mais virtual, é realidade, e na sociedade como um todo. Quem me entende, diga amém. Amém. Ou seja, o sal, ele agora vai temperando onde chega, a luz ela vai brilhando. Então hoje, baseado no exemplo não tão bom que eu tive na minha estrutura familiar, eu já penso em ser um pai excelente. Eu penso que eu não estou muito longe de ser, não. Eu penso em ser um esposo excepcional. Por quê? Porque a redenção chegou na minha vida. Não é só uma questão de eu vou fazer diferente de tudo aquilo que eu vi nos meus pais. Não se trata só disso. Porque humanamente falando, somos incapazes de colocar em prática isso. E às vezes isso é até por orgulho. Eu tenho uma revolta tão grande que eu vou ser o oposto da minha mãe, eu vou ser o oposto do meu pai. Não vai funcionar totalmente. É preciso um poder muito maior. É o poder sobrenatural da graça de Deus, da redenção de Cristo, da restauração de Deus, mediante a nossa comunhão com Cristo. Então pensemos agora de maneira mais geral. Eu coloquei aqui o meu caso. Agora imagine quantas famílias temos aqui, estruturadas em Cristo, experimentando essa redenção no sangue do Cordeiro de Deus e trazendo uma nova realidade para a sociedade. No médio e longo prazo, é o esperado, é que nós tenhamos uma sociedade diferente. Eu convido você, por exemplo, a estudar a sociedade de Genebra na época do reformador João Calvino. Deixemos de lado a questão da teologia predestinacionista. Foquemos nos efeitos que a vida daquele homem, sua teologia e seu empreendimento trouxe para aquela cidade. Ela se tornou um referencial mundial, até hoje, ainda é em muitos aspectos. E eu poderia aqui citar vários exemplos. Então, qual é o ponto? O propósito de Deus é que, através da minha família, nós viemos romper com essa realidade social marcada por violência, infidelidade, insubmissão, machismo, feminismo, divisão, moralidade e tantas outras coisas que ameaçam a estrutura familiar, que atentam contra a unidade da família. E isso começa onde? Na redenção em Cristo Jesus. Quem entendeu, dê glória a Deus. Então, vamos a algumas questões aqui, introdutórias muito importantes. Eu foco nesse texto, o verso de número 32, que o pastor inclusive já comentou alguma coisa. Ele diz assim: grande é este mistério. Mas ele diz assim: mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Eu não quero aqui ser pretensioso demais e propor uma explicação definitiva desse texto, porque não tem como. Mas eu quero pegar o ponto principal. Paulo, ele considera o casamento algo tão extraordinário, vamos dizer assim, que ele usa como metáfora para ilustrar a relação da igreja com Cristo. Assim como um homem e uma mulher se unem pelos laços do matrimônio e tornam-se uma só carne, assim é Cristo e a igreja. E ele diz: esse mistério é grande. Por que esse mistério é grande? Porque como nós poderemos conceber a ideia de Cristo, que é um Deus santo, todo-poderoso, autossuficiente, se unir com pecadores miseráveis como eu e você? Me explique esse mistério. Como um Deus tão santo se importou com eu e você, pecadores? E a Bíblia Sagrada diz que nós estamos unidos a Cristo, com Cristo. Esse mistério, irmãos, ele é muito grande. Por isso que o apóstolo Paulo, ele usa o termo mistério, porque mistério na filosofia, ou mesmo no dicionário, é algo que não pode ser desvelado pela cognição, que não pode ser aprendido pela capacidade intelectual, que está além, que vai além da nossa capacidade racional e lógica. É o que você aceita, você acredita que aquilo existe, porque há sinais, só que os sinais não são claros o bastante para que você equacione, para que você organize e para que você explique de maneira objetiva e concreta. Ele está dizendo isso. Cristo, isso é um grande mistério. Cristo, ele nos amou, e o seu amor é tão grande que ele resolveu se unir a nós. Aí eu volto ao ponto: como é que Cristo quer se unir a mim que sou um pecador? Ele é infinito, eu sou finito. Ele é todo poderoso, eu sou frágil.
Ele é santo, Ele é a santidade, eu sou pecador. Ele é autossuficiente, não precisa de nada, de ninguém para ser. E eu sou totalmente independente. Mas ainda assim Ele decidiu se unir a mim. E aí Paulo vai dizer, e isso também, ele usa a expressão não obstante, que quer dizer de igual modo, no mesmo sentido. É a relação entre um homem e uma mulher. É uma só carne. E isso, claro, que vai influenciar os filhos e, por conseguinte, toda a estrutura familiar. Aqui eu quero apontar pelo menos 5 coisas que nós podemos extrair dessa colocação, né? Desse mistério da união de Cristo com a igreja e da família. A união, por exemplo, entre a igreja e Cristo se dá pela fé. Nós sabemos disso. Não se dá pela razão, não se dá pelas obras, não se dá por qualquer outro meio, se dá pela fé. É pela fé que eu creio que Deus existe, que eu creio que Jesus morreu por mim e que o sacrifício de Cristo se aplica a mim. É pela fé que eu sinto Ele, é pela fé que eu entro em compromisso com Ele, é pela fé que eu sirvo a Ele, que eu adoro a Ele, que eu obedeço a Ele, que eu busco imitar a Ele, que eu proclamo o nome dEle, que eu vivo para a glória dEle. É pela fé. Não estou desprezando a razão, que é um instrumento legítimo, que nós podemos usar para pregar o Evangelho, para compreender alguma coisa de Deus. Mas a nossa relação com Deus, ela se dá essencialmente pela fé. E aplicando isso à realidade conjugal ou familiar, eu digo que a família, ela tem que estar baseada acima de tudo na fé. Porque se a gente racionalizar demais o casamento, a gente se desanima. Por quê? Por vários motivos. A beleza murcha, a libido é arrefecida ou esfria, os desgastes da vida a dois, da convivência, chega com o tempo, estresse por causa do trabalho, por causa das questões ministeriais, das demandas econômicas e materiais, as questões sociais e políticas influenciam as ideologias. Isso vai gerando desgastes. E aí, se a gente racionalizar e ficar analisando a questão com base no porquê, no para quê, quando, tem que ser assim e tal, muito racionalmente, a gente perde o mistério do casamento, porque o casamento é pela fé. Eu, quando assumi o compromisso de casar com a minha esposa, foi algo totalmente pela fé. Primeiro, que eu não tinha tanta condição, e segundo, porque eu creio que Deus era poderoso para sustentar o meu casamento até o dia da morte. E eu continuo nessa fé. Mesmo sendo tentado e cercado por várias possibilidades para pecar, mas eu creio que não depende de mim, da minha inteligência, da minha força de vontade, da minha determinação, do ser homem, honre a sua esposa, seja homem. Não, é algo maior do que isso. Eu creio que pela fé é o Senhor que me sustenta. Eu creio que pela fé eu vou superar as crises, eu vou aprender a lidar com ela vai aprender a lidar comigo. É um mistério, é pela fé. Porque a nossa união com Cristo, ela se dá pela fé. Segundo lugar, a nossa relação com Cristo, né, que é algo misterioso, se dá mediante a justiça do próprio Cristo. E a justiça de Cristo, ela é diferente daquela que nós estamos acostumados. Por exemplo, na justiça dos homens, você recebe aquilo que merece. Por exemplo, se você é um transgressor da lei, a consequência é uma punição, vai para a cadeia, vai sofrer algum tipo de multa. Não existe essa de, não, eu tenho um avô que está com 92 anos, ele não está mais animado para viver, ele decidiu que vai ficar preso no meu lugar. Não existe isso. Não, eu tenho um primo que gosta tanto de mim, ou um amigo, que ele decidiu assumir a pena em meu lugar. Não existe isso. Se você é o transgressor, é você quem vai sofrer as consequências. Na justiça de Deus é um negócio escandaloso, porque eu que pequei, mas o meu pecado foi atribuído a Cristo. Jesus foi quem obedeceu ao Pai, e essa obediência foi atribuída a mim. A justiça de Cristo, ela foi imputada a mim, ela foi transferida para mim. Literalmente aconteceu uma troca. Os meus pecados foram lançados sobre Ele, e a justiça dele foi lançada sobre mim. E a Bíblia diz que perante Deus eu sou declarado justo. Deus me olha como justo, amado, fiel, santificado, regenerado, reconciliado, remido, redimido, resgatado, restaurado, lavado. Eu agora sou outra pessoa. Aleluia! E é mediante a justiça dele. E eu não mereço. Agora apliquemos isso ao contexto familiar, porque parece-me que é esse paralelo que Paulo quer fazer. Deve haver esse mistério também, de uma justiça diferenciada na forma de lidar com o outro. É por isso que tem um perdão. Porque se você for analisar pela justiça humana, por exemplo, você não está cumprindo meu papel, eu também não cumpro o meu.
não cuidou bem da sua função, então também não estou desobrigado da minha. Negativo. É agora que você vai ser mais generoso. É agora que você vai ser mais amoroso. Porque nós aprendemos com Cristo a pagar o mal com o bem. A não se deixar vencer pelo mal. A amar quem nos odeia. A bendizer quem nos persegue. Porque fazendo assim, sereis filhos de Deus. É uma justiça diferente. Por isso que Jesus disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas, não entraremos no reino de Deus. Qual era o aspecto que faltava na justiça dos escribas? Parece-me que Jesus responde em Mateus 23. Faltava misericórdia, faltava compaixão, porque os doutores da lei, os escribas, eles eram rigoristas. Eles queriam cumprir a lei ao pé da letra e faziam aplicações morais rigorosas, a tal ponto de atar um fardo pesado que nem eles carregavam. Por isso que Jesus, em Mateus 11, 28 em diante, ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo. É suave e leve, porque o jugo dos rabinos, que era o conjunto de leis e preceitos, é pesado. O pessoal ficava sufocado. Ai meu Deus, como é difícil pertencer a essa religião. E eu já abro um parênteses para dizer uma coisa: se você está na igreja se sentindo asfixiado, sufocado, ai meu Deus, eu estou na igreja, mas pensando no mundo, é tão difícil ser crente, eu acho que eu não vou conseguir ser evangélico. Você não está vivendo no fardo de Cristo verdadeiro, porque o fardo de Cristo ele é leve, é suave, é gostoso, é maravilhoso, é extraordinário. O casamento também não pode ser isso, um fardo. Meu Deus, até quando eu vou aguentar? É até a morte. Jesus, misericórdia, não pode nem se divorciar. Senhor, até quando? Não, em Cristo esse fardo pode ser leve. Se viver segundo a justiça dele, que tem a ver com a misericórdia, que tem a ver com o perdão, que tem a ver com a graça e outras coisas mais. Terceiro lugar, ainda no texto, se dá pela graça, misericórdia. Vós sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O mistério da nossa união com Cristo se dá pela graça. Deus me amou sem que eu tivesse nada para lhe oferecer, e nem tenho ainda hoje. É isso que Deus quer. Nós temos um exemplo no Antigo Testamento, que é o caso de Oséias. Para mim, Oséias é o melhor exemplo da graça de Deus. Oséias vai lá e ama a mulher de prostituição. Ele foi lá e amou. Deu valor à mulher, botou dentro da casa, cuidou dela, amou ela. Daqui a pouco a mulher traiu. E Deus diz: Oséias, vai lá, compra a goma de volta, perdoa ela, traz ela de volta. Mas o que o pessoal vai dizer não importa, eu quero que você ame ela, eu quero que seja restaurado. É isso que Cristo fez. Não prestávamos para nada, estávamos debaixo da ira de Deus, condenados à perdição, levados pelos ventos da vida, mas Cristo nos amou. E pela fé, pelo seu sangue nos uniu, firmou uma aliança conosco no sangue. E Ele espera que nós sejamos seus imitadores. É isso que Paulo diz no verso 1 desse capítulo 5. Se não, vejamos. Olha o que ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Olha o que ele diz em seguida. Porque aqui ele dá a doutrina, aí agora ele traz a aplicação prática. Porque não basta dizer, seja imitador de Deus, como filho amado, mas imitar em quê? Aí ele vai explicar, verso 2: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Nós temos aqui o resumo da lei: amar ao próximo, né? Amar sacrificialmente, e amar a Deus sobre todas as coisas, se sacrificar por Ele. O amor que eu devoto à minha esposa e às minhas filhas, aos meus pais, às minhas irmãs, à minha família, não se baseia em primeiro lugar em razão. Será que eles merecem? Será que ela é digna? Não se baseia em primeiro lugar em sentimento. Será que o meu sentimento está favorável? Será que eles estão me agradando? Será que eu estou feliz com eles? Não. Se baseia numa decisão, numa ação. Eu tenho que obedecer à palavra. O amor na Bíblia não tem a ver com um sentimento, uma emoção acima de tudo. Tem a ver com uma decisão. Por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar o inimigo? Alguém que quer o meu mal? Alguém que me calunia? Alguém que me amaldiçoa? Alguém que me odeia? Como é que eu vou amar se o meu sentimento para com quem me odeia não é favorável? Não se trata de sentimento, é ação, é uma decisão. Eu tenho que obedecer a Deus. Assim como Jesus me ama, eu tenho que amar. Eu vou obedecer em primeiro lugar por gratidão a Deus, por obediência a Deus, por temor a Deus, porque eu pertenço a Deus. Aleluia. Então esse é o grande mistério. E aí ele vai dizer mais uma colocação. E esse mistério da união entre Cristo e a igreja se dá diariamente. Não é algo que aconteceu, eu aceitei Jesus na data X e pronto, dali para cá eu venho só na igreja. Não, é algo que eu cultivo diariamente. Eu preciso continuar lendo a minha Bíblia, orando, servindo ao Senhor, cultivando os dons e talentos, estando na casa dele, buscando o Espírito Santo, alimentando a esperança da vida eterna,
confiando nas suas promessas, dependendo dele, encontrando satisfação plena nele, vivendo para a glória dele, buscando me identificar com ele, se parecendo com ele, absorvendo cada vez mais as virtudes dele. Ou seja, o relacionamento com Cristo não foi uma coisa que eu firmei lá e pronto, é válido. Alguém pensa, eu casei, pronto, está garantido. Negativo, o casamento é algo a ser cultivado diariamente. Os filhos é para serem cuidados diariamente, a família é para ser cuidada diariamente. Tem que continuar regando o jardim, tem que continuar podando, porque se você deixar, meu amigo, vai criar urtiga e tudo que não presta. Deixa o quintal da sua casa limpinho, bonitinho, organizado, e determine não mais fazer nada. Pronto, já limpei. Pode esperar. Você está pensando que vai nascer um pé de macieira? Pé de uva? Você acha mesmo que vai nascer? Não, vai nascer urtiga, mato, tudo que não presta. Assim é o nosso coração, assim é a família. Se não cuidar, amor, atenção, dedicação, lazer, abraço, beijo, carinho, palavra de gratidão. Se você não alimentar os afetos, a ternura, a compreensão, se não houver a liberação do perdão, pode ter certeza, vai nascer todo tipo de urtiga. A urtiga da amargura, da inveja, do ciúme, do adultério, da imoralidade, da suspeição, da insubmissão, da desunião, da intriga, do estresse. Tudo isso vai aparecendo. É algo diário, é como a relação com Cristo. E por último, para encerrar a explicação sobre esse mistério, ou pelo menos uma colocação, esse mistério da relação com Cristo e a igreja se dá publicamente, não é algo privado. Outro dia uma pessoa disse assim, não preciso estar na igreja para ser de Deus. O que importa é o meu coração. Jesus não está interessado nessa relação privada, embora ela seja importante. Ele quer que isso venha a público. Eu vou pregar fora e tiro minha aliança. Aí ajo diante das irmãs como se fosse um solteirão. E você sabe que isso acontece. Minha linguagem, minha forma de tratar, dá a entender que eu não sou comprometido. Eu estou traindo ela. Não tem conversa. Não tem outra conversa. Ou seja, o relacionamento com Cristo é algo que tem que ser demonstrado publicamente. Esse mistério, embora seja incompreendido pelo mundo, mas tem que ser demonstrado. Sou crente. Pode dizer o que quiser, sou crente mesmo, sou da igreja mesmo, eu amo Jesus mesmo. Eu levo a sério tudo que Jesus ensinou. E se você acha que é pouco, eu quero imitar ele. Como assim? Eu quero imitar ele. E assim é o mistério do casamento. É algo que tem que vir a público e tem que ficar bem claro para qualquer pessoa. Sou casado, tenho um compromisso. Esse mistério tem que ser vivido no nosso dia a dia. Meus irmãos, quem pode dizer amém? Vamos tentar alongar ou aprofundar aqui a temática, porque é um assunto empolgante e importante. O irmão Mardoni me deu o tema, né, que é um só coração, um só caminho, parece, e é muito bom esse tema. E aqui eu estou trabalhando um tema que tem a ver com esse tema geral. Porque não existe, todos vocês sabem disso, unidade verdadeira na igreja se não houver unidade no lar. Não existe. Há um puro fingimento, uma hipocrisia, se nós não estamos unidos em casa. Foi cantado hoje, lá em casa eu posso ser quem verdadeiramente eu sou. Mas tem que ser também na igreja, quem você é, tem que revelar sua identidade. Não pode haver esse dualismo, essa dicotomia, uma coisa em casa e outra coisa na rua. Não, nós somos carta lida, aberta, perante o mundo. Claro que tem coisas que a gente só pode fazer em casa, né? Questões particulares. Mas eu me refiro à questão da conduta. Eu amo a minha esposa e você ama a sua, trate seu esposo e seus filhos da maneira que você... Em casa, como se você estivesse na rua. Ou você tem medo de morar perto do pastor ou de algum irmão para que eles não saibam como você fala com o seu cônjuge, como você fala com seus filhos. Eu lembro que a minha filha mais velha, a Kelly, ela me provocou uma irritação tão grande aqui no Templo Central, um desses cultos aí. E aí eu olhei assim para ela, aquele olhar de juízo final. Eu disse, venha cá. E aí eu dei um recado para ela bem curtinho. Mensagem profética para abençoar a vida dela. Mas aí ela, criança, parece que tem amnésia, né? Aí esqueceu e piorou. E esse negócio me deixou meio inflamado, porque ela já vinha me irritando. Eu disse assim, vamos lá fora. Vamos lá fora. Mas aí eu pensei, peraí, a minha ação, claro que os irmãos entendem o contexto, né? Mas a minha ação, se ela é correta, ela pode ser praticada tanto no privado quanto no público. Eu não posso temer ser repreendido. Eu não posso fazer essa divisão, e esse é o problema. É que eu trato a minha esposa, ou você trata o seu familiar com muito carinho perante o pastor, perante a igreja, porque isso tem a ver com o status. Você é admirado por uma pessoa mansa, humilde, amorosa, mas em casa.
Então a verdadeira unidade, ela acontece lá, ou a base da unidade. É lá que eu tenho que mostrar que a mansidão, a humildade, o perdão, o amor, a misericórdia, essas coisas que a gente prega, são praticadas com muita intensidade. De maneira que quando eu assumir a tribuna da igreja para pregar sobre esses assuntos, não existe um demônio me acusando, não existe uma consciência pesada, não existe ninguém para me apontar, e nem mesmo a minha esposa. Eu estou tranquilo, e não tem coisa melhor do que você pregar em paz. Não existe coisa mais maravilhosa do que você poder pregar abertamente a verdade, sem temer nem a acusação do diabo, nem da consciência, nem de pessoas que moram perto de você, e nem da sua família. Você está vivendo aquilo, aleluia! Então a base da unidade começa no lar. Nós não podemos, meus irmãos, relaxar quanto a isso. Deus leva a sério a hipocrisia. Jesus exortou os doutores da lei, porque eles diziam assim: essa oferta é corbã, é para Deus, por isso que não ajudamos nossos pais. Jesus disse: seus hipócritas, vocês estão usando preceitos da lei, e por sinal mal interpretados, para favorecer a ganância, a miséria, a avareza de vocês. Eu estou vendo, eu conheço vocês por dentro, vocês são sepulcros caiados. É isso que Jesus está dizendo. Não aceito, me enoja. Essa linguagem está lá em Isaías capítulo 1, verso 10, parece, quando Deus diz para o povo de Judá: eu tenho nojo das lágrimas de vocês, eu não suporto mais as vossas orações, os vossos sacrifícios me são detestáveis, porque vocês vivem outra vida quando saem daqui. Quem foi que mandou vocês vir ao meu átrio? Quem foi que mandou vocês chorar diante de mim? Eu não quero mais, eu não aceito mais, isso é abominável. Pode cantar, pregar, liderar e fazer a coisa bonitinho, excelente, com encorajamento, com fervor, mas se isso está dissociado da sua vida pessoal, da sua vida familiar, eu não aceito, porque lá é o primeiro lugar onde você tem que me adorar, é o primeiro lugar onde você tem que expressar a verdadeira fé, é o primeiro lugar onde a obediência à minha palavra deve ser praticada. Então a unidade é a base para a união da igreja. Segundo lugar, não basta a gente viver unidos como família cristã. Nós temos a missão redentora de promover a restauração das famílias da sociedade. E uma coisa está ligada à outra. Sim ou não? Sim, porque se nós estamos unidos, nós estamos mostrando ou demonstrando para o mundo o poder transformador do Evangelho. As pessoas vão acreditar que a nossa pregação ela é válida, ela é verdadeira e poderosa, porque verão na prática que nós somos diferentes. Você é vizinho de pessoas descrentes que reconhecem: não, ali não está só um evangélico, ali está um pessoal diferente, ali reina a paz, pessoal educado, ali tem coisa de Deus, tem adoração, tem louvor, tem oração, tem a palavra, tem educação, tem respeito mútuo. Tem, claro que não é uma família perfeita, tem lá seus descompassos, seus desajustes, mas no geral fica clara a mensagem, é uma família realmente de Deus. Que adianta pregarmos aqui ou nas esquinas se as nossas famílias são mau exemplo? Poderia citar vários exemplos aqui, mas vai ficar constrangedor, porque hoje todo mundo assiste, tudo gravado, a gente não pode nem citar exemplo, é complicado. E são de lugares que eu passei, que pastorei. Então, algumas questões aqui muito importantes para a gente pensar esse tema ainda. A unidade cristã, irmão, principalmente entre as famílias. Principalmente entre as famílias. O pastor tem falado muito sobre a unidade entre os irmãos. Mas ela tem que começar na família. É a base, eu repito. O apóstolo Paulo diz que quem não cuida da sua família, quem não zela por ela, negou a fé e é pior do que o incrédulo. E aí eu tenho algumas considerações a fazer sobre o texto. Voltemos ao texto de maneira mais focada agora. Paulo, ele propõe aqui a restauração ou a redenção da estrutura familiar conforme o plano original de Deus. E como é que a gente percebe isso? Note que o apóstolo Paulo, nos versos anteriores, especialmente a partir do verso de número 25, aliás, do verso 22, ele vai começar a estabelecer algumas relações, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre a importância da mulher reconhecer o seu papel como auxiliadora, né? Submetendo-se ao seu marido. E aí eu quero fazer aqui um parênteses. Essa submissão aqui não tem a ver com aquela submissão cega, involuntária ou coercitiva que os machistas defendem. Negativo. Essa submissão aqui ela é voluntária, ela é movida por gratidão, ela é inspirada no amor, porque está sendo bem cuidada, e ela é baseada no modelo de Cristo. E tanto é que ele liga, né? Assim como a igreja é submissa a Cristo, mas Cristo cuida da igreja, por isso que ela se submete.
Eu amo a Jesus porque Ele nunca me traiu, porque Ele é fiel a mim, Ele cuida bem de mim, Ele sacrificou sua vida por mim. Então Ele está dizendo, então se submeta ao marido, pressupondo que o marido vai imitar Cristo. Então, em primeiro lugar, a submissão da mulher para com o marido. Segundo lugar, o amor sacrificial do homem para com a mulher, a tal ponto de dar a vida. Terceiro lugar, ambos deixando os seus pais, né? A mulher e o homem deixaram pai e mãe, que aqui está falando sobre a criação de um novo núcleo familiar. Porque uma das causas da fragmentação da unidade familiar é a ligação excessiva, às vezes com a família. A mulher que não se desliga da sua mãe, do seu pai, nas questões essenciais. O homem que não amadurece, que não se torna viril, continua ligado demais a seus pais. Aí gera confusão, porque há intromissão, há invasão. E é necessário que haja clareza nisso. Não, agora eu sou seu esposo, você é a minha esposa, é nós dois agora. Não é que vai se entregar da família, não se trata disso, mas o ponto é, tem que haver essa ruptura. Jesus diz claramente, deixará. Paulo está dizendo, Deus disse lá no Gênesis, deixará. Então, Deus ele está trazendo aquele plano original, ok? Recapitulando, mulheres reconhecendo seu papel de auxiliadoras e não se sente diminuída por isso, porque reconhece que Deus deu ao homem uma missão e ela tem a honra de auxiliar o homem nessa missão. O homem dar a sua vida pela sua mulher se for preciso. Ambos deixam seus pais de verdade, rompem psicologicamente, emocionalmente, afetivamente, materialmente, às vezes até geograficamente é necessário. E em quarto lugar, filhos que honram e obedecem os seus pais. Está no capítulo 6, verso 1, que continua, né? Os irmãos sabem que capítulo, versículo foi adicionado bem depois, mas o texto de Paulo continua. E em seguida, os pais, eles não provocam a ira dos filhos e os ensinam no caminho do Senhor. Aí nós temos aqui toda a família contemplada, conforme o plano original. A mulher reconhecendo seu papel de auxiliadora, o homem amando de maneira sacrificial, os filhos obedecendo e honrando seus pais, os pais ensinando, doutrinando e inspirando seus filhos, não provocando a ira. E isso vai desembocar em que? Servos que obedecem o seu senhor, senhores que não maltratam os seus servos. Está na sequência do capítulo 6. É uma espécie de encadeamento lógico. Uma coisa vai levar a outra. Veja só, começa no casal. A mulher reconhecendo seu papel de auxiliadora. Se ela fizer isso bem, conforme o plano original de Deus, aí o homem vai amar a mulher sacrificialmente. Os dois criarão a consciência de que precisam de fato romper com suas famílias, para não deixar que haja interferência em questões essenciais. E eles agora vão cuidar dos seus filhos. E os filhos vão se tornando obedientes, aprendendo a honrar o pai. E eles vão cuidando dos seus filhos na doutrina do Senhor. E isso vai desembocar na vida social, que ele vai falar, o empregado vai cuidar, vai trabalhar com zelo, né? Porque tem o exemplo da família, tem a base moral e espiritual construída. O patrão vai ser honesto, vai ser sincero, não vai maltratar o seu servo. É uma sociedade diferente. Quem entendeu, diga amém. Então nós temos aqui o plano original de Deus, por causa de quê? Da redenção. Querida igreja, nós temos às vezes uma visão muito limitada da redenção. Você vai concordar comigo, irmão Mardônio. Muitas das vezes nós pensamos a redenção apenas em dois sentidos. A relação mística com Cristo no tempo presente, né? Buscar a Deus, que agora eu sou crente, orar, jejuar, dar lugar, receber os dons, maravilha. E a salvação eterna no futuro da nossa alma. A gente pensa a redenção apenas nesse sentido, e isso é um problema. Porque a verdadeira redenção, ela visa redimir toda a criação. Não se trata só de, agora eu sou crente. Se a minha mulher não gosta de mim, que eu vá para a igreja, se meus filhos não estão nem aí, meu negócio é Deus, é a igreja agora. Está errado. A redenção, ela visa restaurar. Por isso que o profeta Malaquias, salvo engano, ele diz que Deus converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Ele vai reatar o que foi quebrado pelo pecado. Os irmãos sabem que Deus fez a família perfeitinha, mas a partir do Gênesis capítulo 3, ela é quebrada por causa do pecado. Aí nós vemos as consequências. Quais são? Eu aponto algumas. Primeiro, o Adão culpa a mulher. Quando o Senhor diz assim, Adão, o que fizeste? Foi a mulher que tu me deste. Mulher, cadê você? Por que você fez isso? Foi a cobra. Percebe que a desarmonia familiar começa a surgir depois da queda no pecado? Mais na frente o Lameque, está lá no... Aliás, mais na frente o Caim mata o seu irmão Abel. Inveja, ciúme, disputa. E mais na frente o Lameque, poligamia, casa com 2 mulheres, mata 2 homens, um rapaz e um homem. E aí você vê a humanidade se precipitando em pecados e mais pecados. É a consequência da queda. Queda é um termo teológico, né? Quer dizer, é afastamento de Deus, o pecado, trazendo todo tipo de destruição para a família. E aí eu vou dizer aqui uma coisa,
para aqueles que gostam de estudar ideologia, filosofias. É bem verdade que as ideologias atuais, elas representam uma grande ameaça para a estrutura familiar, para a unidade familiar. Eu cito algumas ideologias aqui rapidinho. Feminismo, relativismo moral, consumismo, individualismo, pragmatismo, a busca ser pelo prazer, que a gente chama de hedonismo, consumismo. Tudo isso é uma ameaça para a família. A família ela é desestruturada por várias causas, sociais, econômicas, culturais, intelectuais, emocionais, psicológicas, históricas, mas tem uma causa maior do que tudo isso. É a quebra da comunhão com Deus. E aí, quero que você redobre a atenção, que eu já estou caminhando para o fim do meu sermão. Nós cometemos um erro grave, a meu ver, quando nós atiramos apenas nas ideologias. E isso está muito forte hoje. Eu não digo que não devamos protestar contra as ideologias anticristãs e que atentam contra a família, ok? Eu sou um combatente das ideologias anticristãs. Mas o ponto é, pressupor que as ideologias são a ameaça principal é um erro de interpretação. Porque a causa mestra, a causa principal é espiritual e moral. Suponhamos que nós finalmente conseguimos debelar das escolas, das literaturas, das ideologias, e quebremos a força dessa militância que tem aí, ok? Você acha mesmo que vai deixar de haver problemas na família? Você acha mesmo que vai resolver a questão? Não vai, por quê? Porque o problema é no porão da alma, tem que ser lavado pelo sangue do Cordeiro. As pessoas precisam se reconciliar com Deus. Portanto, o meu primeiro chamado é que os homens se reconciliem com Deus. Se volte para Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. As questões ideológicas vêm depois, são causas secundárias. As primárias é mais profunda, é espiritual, tem que se arrepender, tem que nascer de novo, tem que ser lavado no sangue do Cordeiro, tem que passar pelo processo da redenção, aleluia. Porque se eu combato a ideologia e acho que o problema está resolvido, eu na verdade só estou colocando um remendo. A ruptura, ela vai romper mais ainda, porque o tecido está desgastado. Jesus não vem para remendar, para fazer alguns ajustes. Não são alguns conceitos que a gente faz na visão da sociedade, nas ideologias, que vai resolver a parada, não. Nós temos que pregar a mensagem do arrependimento. Nós temos que demonstrar que nos arrependemos. O homem tem que se arrepender do seu olhar adúltero. A mulher tem que se arrepender da sua condição de rebelião. O homem tem que se arrepender do seu machismo truculento. Eu dizia muitas vezes, eu cresci assim, esse foi o meu estilo, foi o que eu aprendi do meu pai, dos meus avós, é o meu temperamento, é o meu jeito de você. Se você quiser lidar, amém, se não quiser, problema é seu, pode ir embora. Logo no começo da minha relação eu tinha ainda uma truculência, depois eu entendi que não, o Espírito Santo ele transforma o temperamento, ele coloca sob controle a personalidade forte, porque nós temos Cristo como nosso modelo, ele é a base de inspiração. O apóstolo João, no capítulo 2, verso 4 e 5 da sua primeira carta, ele diz, se nós andamos com Cristo, aliás, se nós dizemos que estamos em Cristo, nós devemos andar como Ele andou. Do contrário, nós somos mentirosos. Então, há muitas ideologias, toda sorte de ideologias, políticas identitárias, grupos dividindo cada vez mais a sociedade e as famílias, e a gente tem que vigiar e estudar um pouco, mas nós precisamos de algo maior. Precisamos da redenção em Cristo dentro do nosso lar, porque é isso que vai restabelecer a base da nossa família. Quem entendeu, diga amém. Amém. Queridos irmãos, já caminhando para o encerramento dessa mensagem, a redenção ela precisa ser evidenciada de maneira clara dentro da nossa relação familiar. Isso começa com o restabelecimento da unidade. Façamos um exame de consciência agora, por gentileza. Como está a unidade na sua família? Quando eu falo de unidade, e aí o pastor oportunamente sempre faz essa colocação, nós não estamos tratando necessariamente de uniformização, né? Como se houvesse uma perfeição absoluta na forma de pensar, de sentir, de agir, de reagir. Não! Cada pessoa foi feita com as suas próprias digitais. Cada pessoa tem suas próprias características. E Deus, Ele é Deus da diversidade. A minha esposa tem formas de pensar diferentes da minha. Ela tem um temperamento totalmente diferente do meu. Ela chega a conclusões diferentes das que eu chego. Só que quando eu paro para pensar, as questões que nos unem são mais importantes, são mais lindas. E o que é a coisa mais importante que nos une? Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. E todas as vezes que sou tentado a agredi-la, psicologicamente, verbalmente, moralmente ou fisicamente,
que existem essas 4 formas de violência, praticadas, infelizmente, por muitos homens, eu paro para pensar, antes de ser minha esposa, ela é minha irmã em Cristo. Nós somos um em Cristo. Note que o apóstolo Paulo, ele começa o texto dizendo assim, verso de número 21, e a gente separa isso aqui do contexto, isso aqui é a base, é o que a gente chama na teologia de perícope, é onde começa o assunto, o recorte. Verso 21, ele diz, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Pode pesquisar qualquer exegeta respeitado, qualquer estudioso erudito em Bíblia, e você vai perceber isso nos comentários, esse recorte. A ordem para que a mulher se submeta ao marido, para que o homem se sacrifique pela mulher, começa aqui, ambos se sujeitando um ao outro em Cristo. Literalmente, ele está convidando o homem a se sujeitar também, a ser submisso também. Isso não quebra a hierarquia. Só é preciso entender que a hierarquia entre homem e mulher, ela não é essencial, ela é funcional. É como a hierarquia que há na Trindade. O filho se subordina ao pai, mas não é uma subordinação essencial, porque não existe maior ou menor entre pai e filho. Não existe. Nós sabemos que a Trindade é isso. É um só Deus subsistindo em 3 pessoas. É um mistério. Mas não existe maior e melhor. Eles são iguais. É isso que nós temos que viver. A hierarquia existe. Ao homem foi dada uma posição e uma função. A mulher outra. Ela tem que respeitar isso. Mas não quer dizer que o homem é maior, que o homem é melhor, que o homem é mais importante. Ela é funcional, não é essencial. Porque essencialmente todos são iguais. Todos são importantes. Todos são amados. Todos carregam a imagem de Deus. Por todos Jesus derramou sangue. Todos receberam o Espírito Santo. Todos têm livre acesso à presença de Deus. Todos têm importância na criação de Deus. Aleluia! Que o Senhor nos ajude a entender um pouco desse mistério e viver a unidade dentro do lar. Mas comecemos esse processo da unificação. Vamos sentar e conversar. Será que no que nós discordamos está afetando a nossa relação ou é só questões pontuais? Vamos nos unir. Nós somos irmãos em Cristo. Diga isso para a sua esposa e para o seu filho. Você precisa sentar com eles. Somos irmãos em Cristo. E em Jesus, a parede que nos separava. Não só judeu de gentil. Não só grego de judeu. Não só servo de Senhor. Não só macho de fêmea. Não só rico e pobre, mas as divisões que os sentimentos e as ideologias criam entre nós. Nós somos um em Cristo Jesus. É um só coração. É um só caminho. E como Paulo disse, é um só céu. É um só Senhor. É um só batismo. É um só Pai. É uma só esperança. Aleluia! O mundo precisa ver essa clara unidade entre nós. Que Deus em Cristo nos abençoe. Em nome de Jesus, oreis por mim.